Queridos alunos, tudo bem? Hoje eu vou responder a uma dúvida que veio através do Instagram, da minha conta no Instagram. É a dúvida do Rodriguinho. O Rodriguinho mandou uma mensagem muito simpática, dizendo que está estudando controle externo, está estudando pelo meu livro, gosta muito da disciplina, mas ele não sabe para que lado ele vai focar. Se ele vai focar em procurador de contas ou em conselheiro substituto. E ele indaga quais são as principais diferenças entre os cargos e o processo de preparação. Eu acredito que essa dúvida pode ser de muitos de vocês. E começo a responder dizendo que as diferenças são bastante importantes. Eu vou separar em duas diferenças principais. A primeira é a questão dos requisitos para o exercício do cargo. O substituto de conselheiro, em alguns lugares se chama conselheiro substituto, em outros se chama auditor substituto de conselheiro, ele tem que atender todos os requisitos que a Constituição da República exige para o cargo de ministro do TCU. Isso mesmo, ministro do TCU. Os requisitos que estão lá no parágrafo 1º do artigo 73 da Constituição. Por quê? Porque quando ele está em substituição, quando ele é convocado para substituir um conselheiro, ele é conselheiro. Ele exerce o cargo de conselheiro. Ele tem todas as prerrogativas regimentais, legais, constitucionais de conselheiro. Seu voto é igual ao voto do conselheiro. E o conselheiro, conforme o artigo 75 da Constituição da República, ele também tem que atender os mesmos requisitos para a sua nomeação e posse de ministro do TCU. Então, o conselheiro substituto, para poder substituir, ele vai precisar atender esses mesmos requisitos. Vamos lembrar, são 5. A nacionalidade brasileira, a idade, o mínimo de 35 anos e o máximo de 65 anos para tomar posse no cargo de ministro, de conselheiro substituto ou de conselheiro. Reputação ilibada e idoneidade moral, notórios conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros, de contabilidade ou de administração pública e, finalmente, o 5º requisito, 10 anos de experiência em cargo, função ou atividade que exija tais conhecimentos. Então, eu costumo dizer, são requisitos mais exigentes do que até mesmo para ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o candidato a conselheiro substituto tem que atender esses requisitos. E o grande diferencial em relação ao procurador de contas é exatamente a questão da idade. Para procurador de contas, o que se exige é a formação em direito, precisa ser bacharel em direito, e ter pelo menos 3 anos de experiência em atividade jurídica. Que atividade jurídica é essa? Pode ser como advogado ou pode ser o exercício de um cargo que exija formação jurídica, tal como procurador do Estado, procurador municipal, assistente jurídico, assessor jurídico e assim por diante. Mas não há o requisito da idade. Então, o que costuma acontecer é que a turma mais jovem, com menos de 30 anos, foca nos concursos para procurador de contas.
E o pessoal que já está se aproximando dos 35 ou já ultrapassou, vai focar mais no concurso para substituto de conselheiro. Foi o que aconteceu aqui em Mato Grosso, no concurso que eu fiz e fui aprovado. Havia 3 vagas para conselheiro substituto e os 3 aprovados, naturalmente, tinham mais de 35 anos. E havia 4 vagas para procurador. E todos os 4 que foram aprovados tinham menos de 30 anos. Então esse fator é um fator que diferencia muito a exigência para o exercício do cargo. Eu quero fazer um parênteses para dizer que em alguns casos muito especiais, a lei orgânica do Tribunal de Contas não exige 35 anos para o cargo de substituto de conselheiro. Eu me lembro pelo menos um edital, a idade mínima exigida era de 30 anos. Tudo bem, poderia até tomar posse com 30 anos, mas não poderia substituir conselheiro. A pessoa, nesta situação, ela teria que exercer as atribuições precípuas de substituto, como, por exemplo, relatar processos com propostas de voto, mas em nenhum momento poderia ser chamada a substituir o conselheiro enquanto não completasse 35 anos de idade. Porque quando substitui conselheiro, é conselheiro. E quando é conselheiro, tem que atender os requisitos constitucionais, que são os mesmos de ministro do TCU. Então essa é a primeira grande diferença. A segunda é exatamente a questão da formação. No caso do procurador de contas, este cargo é exclusivo daqueles que têm formação na área do direito. Precisa ser bacharel em direito e ter os 3 anos de atividade jurídica. Enquanto o cargo de substituto de conselheiro, ele tem uma amplitude maior de formação, até porque os conhecimentos notórios que são exigidos, além dos jurídicos, são econômicos e financeiros, de contabilidade e de administração pública. Então, em regra, são admitidas para inscrição em concurso de conselheiro substituto a formação em direito, em ciências econômicas, em ciências contábeis e em administração. Sendo que também, em alguns casos, a lei orgânica não estabelece restrições e admite qualquer tipo de formação superior. Então, há alguns casos aí de colegas pelo Brasil cuja formação em nível superior é, por exemplo, na área da saúde ou na área da engenharia. No caso de auditores de controle externo, então, a diversidade é muito grande. Eu tenho colegas meus alunos meus que se tornaram colegas, que têm formação em odontologia, em educação física. Tem um que era bacharel em composição musical e foi aprovado no concurso para auditor do TCE do Rio de Janeiro, muitos anos atrás. Um grande amigo meu, Antônio. Enfim, o auditor substituto de conselheiro, ele não está restrito à formação na área do direito. E o procurador de contas, sim. E isto vai se refletir na prova e no estudo para a prova. A prova para procurador de contas é uma prova totalmente focada na área do direito. Claro, vai ter muitas questões de controle externo. Você vai precisar estudar muito bem controle externo para ser procurador de contas.
mas você vai ter que trabalhar o direito constitucional, o direito administrativo, o direito civil, o direito processual civil, o direito previdenciário, o direito financeiro, etc. Praticamente todos os ramos do direito e do direito público, principalmente, serão contemplados na prova de procurador de contas. Enquanto que na prova de conselheiro substituto, o leque também será amplo. Então, nós vamos ter que estudar economia, vamos ter que estudar administração, vamos ter que estudar contabilidade, especialmente contabilidade pública, além do direito e além do controle externo, que é sempre a matéria mais importante em qualquer concurso para Tribunal de Contas. Então veja bem, eu não sei exatamente qual é a sua situação, Rodriguinho, qual é a sua idade, qual é a sua formação. Se você tiver menos de 30 e tiver formação em direito, eu aconselho você a buscar, nesse momento da sua vida e dos seus estudos, o cargo de procurador de contas. É um caminho mais fácil para você trilhar. Mas se você já tiver acima dos 35, como eu, e se você tiver formação em outra área, como eu, na economia, na contabilidade, na administração, você pode sim focar os teus estudos e definir a sua meta para conselheiro substituto. Eu tenho certeza que os dois cargos são de extrema importância para o funcionamento dos tribunais de contas, porque são cargos de elevada responsabilidade e são concursos muito rigorosos, muito disputados. Normalmente as pessoas que são aprovadas são pessoas muito bem preparadas e que podem dar uma contribuição técnica muito importante para o controle externo da administração pública, e aprimorando, né, buscando aprimorar o desenvolvimento, a execução das políticas públicas tão importantes para a sociedade. Então, eu espero ter esclarecido as principais dúvidas e, claro, se você achou esse vídeo interessante, procure compartilhar com seus amigos, dê aqui a sua curtida, isso é importante, faça a inscrição no nosso canal. Se quiser também seguir as nossas mensagens no Instagram, o perfil lá é Luiz H. Lima, Luiz com Z, H. Lima, tudo junto. E se você tiver mais dúvidas, também pode colocar aqui nos comentários ou enviar também pelo Instagram. Tudo bem? Então tá, até uma próxima oportunidade.